Foi a primeira grande crise petrolífera que a nossa humanidade viveu. O preço do petróleo disparou, subindo 70% num só dia. E o mundo estava à beira de uma crise que iria mudar fundamentalmente a economia mundial e o equilíbrio político de poder. A história da crise do petróleo começou em outubro de 1973, quando uma coligação entre o Egito e a Síria, apoiada por outros países árabes, lançou um ataque contra Israel. O motivo foi a disputa sobre a Península do Sinai, um território anexado por Israel em 1967. O exército israelita não estava preparado para o ataque e, nos primeiros dias, perdeu uma batalha atrás da outra. No entanto, a situação vai mudar no momento em que os Estados Unidos começarem a fornecer armas e material militar ao exército israelita. Os países árabes protestam contra isso, mas em vão, os americanos aumentam a sua ajuda militar a Israel. Nesta situação, os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que, na altura, era inteiramente constituída por Estados árabes, reúnem-se em Viena. Aqui, pela primeira vez, decidem utilizar o petróleo para exercer pressão política e económica. Acordam em quase duplicar o preço do petróleo, de 3 para mais de 5 dólares por barril. Ao mesmo tempo, limitam a produção e, no dia seguinte, impõem mesmo um embargo à exportação desta matéria-prima para os países que apoiam Israel. Estes países incluem, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão e o Reino Unido, e as consequências não tardarão a chegar. As estações de serviço nos Estados Unidos estão quase secas. Onde a gasolina, os condutores só podem abastecer-se em quantidades limitadas. Na Alemanha, o governo está a proibir completamente a condução aos domingos e, ao mesmo tempo, a reduzir o limite de velocidade. No Reino Unido, as empresas com utilização intensiva de petróleo estão a introduzir uma semana de trabalho de apenas 3 dias. Centenas de empresas estão a fechar as portas em todos os países industrializados e milhões de pessoas estão a perder os seus empregos. De repente, o Ocidente enfrenta a sua pior crise económica desde 1929. Entretanto, o preço do petróleo continua logicamente a subir. 2 meses após o início da crise, o barril já é vendido a 12 dólares. Enquanto os países árabes exportadores de petróleo vão ganhar, nos próximos 5 meses, mais 80 mil milhões de dólares do que há um ano, os países ocidentais afundam-se em dificuldades cada vez maiores. Assim, a chantagem dos países árabes está finalmente a dar frutos. Israel pode ter defendido todos os territórios disputados na guerra, mas, pouco depois, os ministros dos negócios estrangeiros europeus começaram a pedir-lhe que se retirasse dos territórios disputados. A eles juntaram-se o Japão e depois outros países. Israel não ficou muito impressionado com estes apelos, pois estavam preocupados com o seu país. Os países árabes só levantaram finalmente o embargo em março de 1974, quando foram surpreendidos pela profundidade da crise. No entanto, os preços do petróleo não baixaram significativamente, mantendo-se em cerca de 12 dólares por barril. O petróleo, que até então era um dado adquirido, tornou-se num bem estratégico em poucos meses. O primeiro choque petrolífero alterou assim profundamente a face do mundo. O crescimento da economia mundial no pós-guerra foi interrompido durante uma década. Os países com jazidas de petróleo no seu território aumentaram o seu poder, enquanto outros tiveram de começar a constituir reservas estratégicas e encontrar meios alternativos de abastecimento. Os países árabes tornaram-se assim, desde 1973, uma região ainda mais importante. A partir desse ano, os interesses não são apenas políticos ou culturais, mas sobretudo económicos. Em 1979, houve um segundo choque petrolífero, quando o preço do barril subiu para 90 dólares. Os preços atingiram um máximo histórico em 2008, quando o barril foi vendido por quase 150 dólares.